Fala galera ligada no canal de Superlutas, Laerte Viana na área, hoje com um vídeo triste e bem diferente do que vocês estão acostumados aqui no canal, mas como trata-se de um assunto do meio do MMA e é um assunto bem sério, eu resolvi apurar e de maneira profissional trazer aqui para vocês. Priscila Pedrita, lutadora peso mosca do UFC, está sendo acusada de agressão contra a ex-namorada Marcele Freitas. A informação foi dada em primeira mão pelo jornalista Guilherme Cruz, do site MMA Fighting, e eu também, através de algumas fontes, tive acesso a alguns detalhes sobre o ocorrido, inclusive consegui o contato da Marcele e tô trazendo agora para vocês assistirem as acusações, a parte dela sobre toda essa polêmica. Já adianto também que Priscila Pedrita, que está sendo acusada, também terá voz aqui, porque afinal de tudo o meu lado profissional como jornalista é trazer as duas versões, os dois lados da história. Então agora vocês vão ficar com a Marcele e ainda hoje à noite ou no máximo amanhã vou trazer a versão da Pedrita. Então é importante você se inscrever aqui no canal do Superlutas, ativar o sino, deixar o like para ficar por dentro desse assunto, dessa polêmica que tomou conta do mundo do MMA ontem à noite. Hoje a galera tá falando muito sobre esse caso que, repito, é uma coisa bem séria, tem que ser apurado, tem que ser investigado, tem que ser comentado de uma maneira muito responsável, por isso que eu estou trazendo as envolvidas aqui para vocês. E se vocês quiserem ainda mais detalhes, o link do site do Superlutas está aqui na descrição, é só vocês clicarem lá, porque vai ter a matéria descrita com ainda mais informações. Aqui eu estou trazendo as duas entrevistas, agora a Marcele e ainda hoje mais tarde ou amanhã a Priscila. Então agora sim, fiquem com a versão de Marcele Freitas, ex-namorada de Priscila Pedrita, que está acusando a lutadora do UFC de agressões. Confiram aí. Ela me deu um chute no estômago, um frontal que eu voei e bati com a mão na estante que tinha um vidro. E ela me pegou dos cabelos, me jogou tipo, no chão, assim, e começou a me chutar. E ela falou que achava que eu tava de fingimento, só parou quando a minha cabeça estava sangrando. Marcele, para começar, eu queria te perguntar, lá do início mesmo, você e a Priscila se conhecem desde quando? Como é que deu início a essa relação? Então, foi em dezembro de 2018 que um dos mestres da outra equipe dela, da PRVT, é da minha cidade. E como ele passava todo ano lá, ele queria passar o final do ano com a família e tava em camp com ela. E aí ele convidou ela para vir para cá. Aí a gente se conheceu numa festa, ela chegou na quarta, quinta-feira a gente se conheceu numa festa. Aí no final da noite a gente acabou ficando. E nisso eu descobri que ela me contou, né, que ela tinha uma namorada no Rio. E daí a gente parou de se falar. Depois a gente começou a se rever em festas e voltar a ficar. Aí ela ficou um mês na minha cidade. Aí ela voltou pro Rio. Aí depois, uns 5 dias, 3 dias, eu fui pra lá. Aí fui passar as férias, para de férias da faculdade. E depois a gente, né, se acertou. Aí em março eu vim, busquei minhas coisas, ela foi lutar com a Molly. E eu vim, busquei meu histórico, as emendas do curso e voltei pro Rio com ela. Março de 2019, isso no caso, Isso. né? E aí vocês começaram a morar juntas, vocês moraram quanto tempo juntas? A gente morou desde janeiro juntas, né? Que fui pra lá em janeiro, fiquei todo esse tempo. E até agora, 2 anos e 6 meses. Primeiro no Posso, Rio, em Niterói, e agora em Belém. posso imaginar que, como todo início de relacionamento, né, mil maravilhas, eu queria entender, assim, guardadas as devidas proporções, né, mas eu queria entender quando que foi que você começou a sentir o primeiro sintoma, podemos dizer assim, que você começou a perceber que as coisas estavam desandando, algum atrito um pouco mais forte, antes de fato, da primeira agressão que você faz a acusação. Então, começou as desconfianças quando eu cheguei lá no Rio e descobri que o apelido dela na academia era Mentirinha. Aí as pessoas iam me falar que ela já tinha ficado com quase toda a academia. E, claro, todo mundo tem um passado, não tinha nada que ver. Só que era difícil querer, tipo, conviver e todos os dias ir lá ver ela treinar e se agarrar com todo mundo. Daí eu até evitava nos treinos. Nisso, a gente tinha brigas por ciúmes e ela começou a beber. Ela começou a beber, beber, beber. E aí ela foi pra luta com a Luana. Aí a gente tava na casa da mãe dela. E ela tinha vindo da derrota com a Molly. Aí eu botava desculpa pra beber, eu tava triste.
Aí eu bebia direto com a família dela. E no início a gente se dava bem. E depois ela se juntava com a mãe dela e me humilhavam, me escorraçavam. Tanto que eu tinha transferido a minha faculdade para Realengo, que a gente estava na casa da mãe dela em Bangu. E nisso teve até um dia que eu tenho gastrite, tava mal do estômago, era um domingo, eu tava com o filho dela na frente de casa, e ela nos deixou na frente de casa, falando que ia ali na farmácia buscar remédio pra mim, e não voltou mais. Ela só voltou no outro dia de tarde, segundo ela, foi pra casa de uma amiga dela, e me deixou lá, onde a mãe dela me escorraçava, me deixou lá na casa e só voltou no outro dia. Aí eu liguei pra minha mãe, contei o que tava acontecendo, e minha mãe mandou trancar minha faculdade e ir pra casa. Aí quando eu tava saindo pra ir pra faculdade, ela tava chegando. Aí foi comigo na faculdade, implorou pra não ir, e nisso marcaram a luta dela com a Luana. E aí ela prometeu que a gente ia sair da casa da mãe dela e que ela ia alugar uma coisa pra mim. Aí o que que aconteceu? Eu conheci a Priscila, o que todo mundo conhece, a história da superação das drogas. Porque eu olhava os vídeos e Desculpa até via aquilo ali. te interromper, mas para você continuar desse ponto, era uma questão que eu queria saber. Quando vocês se conheceram, você já sabia da história dela, da trajetória da Priscila? Não, eu nem sabia quem a Priscila era. Eu não acompanhava a luta nem nada, nem a Jéssica eu sabia quem era. Isso que a Jéssica é a Jéssica famosa, não sabia. E aí ela mandou, tipo, olhar um vídeo dela que aparecia e eu ouvi essas histórias da superação. E acreditava, porque eu mesma, tipo, eu frequento a Igreja Universal, até estava afastada quando eu conheci ela. E lá na igreja a gente vê pessoas que até eram traficantes, usuários, como pastores. Então, bem, tão curados. Então, eu acreditava de fato que ela não fazia nada. Aí, quando ela veio da luta com a Luana, a gente alugou uma casa em Niterói, perto da academia. E um final de semana o Marcelo, o filho dela, foi passar o final de semana com a gente. E ela ficou bebendo na favela com os guris da academia. E a Priscila, quando começa a beber, nunca é o suficiente, nunca para. E aí convidou dois guris pra ir lá pro nosso pátio ficarem bebendo com ela. E eu deitei no quarto com o Marcelo. Daí dormi, no outro dia acordei. Quando eu fui, ela não tava na cama, fui no pátio, ela tava no portão, fumando maconha. Pra mim, na hora, foi um choque. Porque, tipo, por mais que hoje em dia para as pessoas seja normal, eu não fui criada assim. Meus pais me adotaram, eles tinham 40 anos. Hoje meus pais têm 65. Eu sou do interior do Rio Grande do Sul. Minha vida é completamente diferente da criação do Rio, principalmente, particularmente do que eu conheci do Rio. Então, assim, para mim foi um choque. E eu quis ir embora, ela não deixou. Aí a gente foi até para um evento que tinha domingo, a gente ia levar o pessoal da equipe. E durante a semana, eu falei para minha mãe o que estava acontecendo, eu queria vir embora. E chegou o final de semana, ela tinha de novo evento pra ir. Aí eu disse pra ela que eu tava me sentindo mal, que eu não ia ir. Aí eu arrumei minhas coisas e quando ela chegou em casa eu já tava na estrada. Eu peguei um ônibus pra vir pra cá. Aí era ela ligando, era a família dela, era a equipe dela, o pessoal ligando pros meus pais, pedindo pra eu ajudar ela, porque sabiam que eu nem bebeu bem, pediam pra eu ajudar ela, que eu seria a salvação dela, que eu ajudaria ela. Porque de fato ninguém quer se comprometer e ficar de babá dela, né? Então tinha que ter alguém pra ficar ali de vigia dela. Aí eu voltei e falei pra ela, Priscila, eu volto, mas você vai pra igreja comigo. Aí ela foi até pra igreja comigo. Só que ainda não era pandemia. Então eu ia pra aula às vezes à tarde, e todas as noites tinha aula, e não sabia de fato o que ela fazia, mas na minha frente. Até então ela não fazia mais nada. E nesse meio tempo teve a questão da agressão, que foi um sábado, que Foi a ela primeira vinha, agressão, no caso. que ela vinha bebendo, tipo, das piores, né? Ela vinha bebendo muito e a gente combinou, Priscila, tu vai tomar só 2 litrão, porque a gente vai fazer um almoço e tu toma só 2 litrão, tá? Só que nisso, quando eu vi, ela pegou mais. E eu comecei a discutir com ela e peguei a garrafa das mãos dela e fui jogar o líquido no chão, assim, no pátio. E ela me pegou dos cabelos, me jogou tipo, no chão, assim, e começou a me chutar. E ela falou que achava que eu tava de fingimento, só parou quando a minha cabeça tava sangrando. Aí me pedia desculpa e tal. E não deixou eu pegar no celular pra não chamar ninguém. Mas eu não cheguei a levar ponto nem nada nesse dia. Aí, Você chegou a não conversar com sei. alguém depois disso para relatar o que aconteceu? Na verdade, o pessoal da equipe dela sabia. Tanto que quando foi. A família dela sabia, já tinham visto várias vezes também. E
Aí teve a relação do meu dente, que foi um dia eu ia pra aula de noite e ela tinha treino à noite. E aí a gente estava em casa, até uma outra menina da equipe estava almoçando com a gente, e ela tem uma ex que é prostituta. E a guria, tanto que dessa luta, quando ela lutou com a Valentina, ela namorava essa guria. E quando ela lutou, ela não pagou ninguém, nem Giliard, nem Thiago, empresário, nem ninguém, e torrou todo o dinheiro com a guria. Então, quando ela veio da luta com a Molly comigo, ela devia toda a dívida da Valentina e a da Molly, pagou e ainda ficou devendo pra da Luana. E aí, essa guria, ela tem uma prima que namora uma menina que treina lá na academia. E ela foi tomar um café na casa dessa guria, dessa prima da ex. E a guria mandou uma mensagem pra ela assim: ah, nem tiramos foto do nosso café. Aí eu falei assim: como assim, que café? Aí ela, tipo, a Priscila, ela conta 10 versões até ela falar a real. Aí eu falei assim: tá, Priscila, como é que foi a situação? Ela, aí eu tava no treino com a Mariana, e aí a gente foi ali no posto, ela estava ali tomando café. Aí eu fui ver que toda vez que eles treinavam, eles tiravam foto do treino e a Mariana não tava na foto um dia. Ou seja, a Mariana não tava no treino. Aí comecei a indagar, e ela se enrolava. Aí daqui a pouco ela admitiu. Não, aí daqui a pouco eu falei assim, tá, então eu vou chamar a Vanessa, que é a prima da guria, e vou perguntar que café foi esse. E nisso ela se desesperou, porque ela ia se queimar com o Giliard, com certeza ele ia ficar sabendo. E me tirou o celular das mãos e me jogou na cama. E eu nunca fiquei quieta. Então a gente começou a se agredir. Nisso ela me deu um soco na boca e eu desmaiei perto da geladeira, caí perto da geladeira. Quando eu acordei, eu tava em cima da cama. Ela, tipo, começou correndo e o meu dente, tipo, mole assim pra baixo. E nisso eu peguei meu celular e saí correndo pra rua. Aí tirei É, foto, não lembro se desse dia é o que tem a foto com o dente do machucado. Eu dente. recebi essa É, foto. perto do olho também. E eu não lembro se nesse dia eu cheguei a mandar pro Giliard, mas em seguida ela foi correndo de carro atrás de mim, porque eu saí a Alameda lá sozinha. Não sabia pra onde eu ia, o que que eu fazia, se eu ia pro hospital, se na delegacia, o que que eu fazia. Ela foi atrás de mim, aí me fez entrar no carro, que ela ia resolver a função do meu dente, que ela tinha um patrocínio que tinha convênio com o dentista que ia fazer todo o tratamento. E eu também, né, tava em setembro, meio do semestre, eu ia perder meu semestre de novo. Aí fiquei. E Isso aí, tudo aconteceu no Rio de Janeiro ainda. tudo no Rio. Tudo isso que você relatou aconteceu no Rio de Janeiro. Quando é que foi? Teve o episódio da mão, né? Que você acabou lesionando, que a gente vai entrar nisso agora. Mas essa questão aconteceu no Rio ou já em Belém depois da mudança? Não, a mão foi em Belém na mudança. Vocês continuou uma relação conturbada com todas essas questões que você Sim, citou no aí Rio de foi o Janeiro, seguinte, chegou o final do ano, e o Giliard tinha planos de montar uma equipe lá nos Estados em Unidos. Las Vegas. E eu falei que eu não iria, porque eu tinha meus estudos e lá eu não poderia estudar. E aí a família dela sempre, tipo, já achou que eu ia ficar morando lá. A gente tinha um dinheiro guardado, a gente tinha uns 50 mil guardado pro pessoal da equipe dela. Porque ela nunca ficava com dinheiro, ela sempre espalhava pra todo mundo, até porque ela não declara imposto de renda, nada. E aí eu comecei a ser um empecilho, porque a família, todo mundo botando pilha pra ela ir morar fora. E eu dizia que eu não ia, mas nunca eu disse pra ela, ou tu vai morar fora, ou a gente não fica junto. E aí ela armou tudo, ela ia pra família dela, primeiro eu estava em casa, e eu passava, tipo, o final de semana sozinha, e ela armou tudo lá com eles, que ela ia fingir, porque, tipo, ela teve a, o Covid depois da dengue, ela tava uns 10 quilos acima do peso, e não iria conseguir bater o peso. Então ela saiu com tudo planejado, que ela ia fingir que ia se machucar, lá na perca de peso, e e que ela queria passagem pra eu ficar morando lá. E aí do nada me chamaram, me perguntando, tu soube o que aconteceu com a Priscila, que ela não bateu peso, não sei o quê. Só que eu não sabia. E aí comecei a aí ela falou que tinha se machucado, tinha caído, batido a cabeça e que estava internada e que não iam poder liberar ela, que ela tinha um monte de exame pra fazer
e que ela não sabia quando que ela ia poder voltar. Daí ela veio direto pra cá, pra Bagé, e aí aqui eu já comecei a descobrir algumas coisas. Descobri, tipo, ela tinha dado entrada num carro lá em Las Vegas, o nosso dinheiro já não quase tinha nada. Ela mandou lá dinheiros e dinheiros pra família dela e pagou a conta de todo mundo. E eu aqui, sendo sustentada pelos meus pais, ela me ajudava, tipo, que eu queria comer um lanche no final de semana, ela me mandava. E aí eu comecei a descobrir isso. Aí começou as brigas. Isso, Nas primeiras só para pegar um ponto de partida aqui. Teve toda essa história que você narrou, da suposta recaída dela, começar a usar tudo mais. E quanto tempo depois que teve a ideia de vocês saírem do Rio de Janeiro, ela ficou um tempo em Las Vegas treinando, voltou para o Brasil, foi para Bagé, na sua cidade. Depois de quanto tempo que vocês foram de fato para Belém? Não, ela saiu de Las Vegas, deu 2 dias, ela estava aqui em Bagé, ela chegou acho que dia 20, a gente só passou o Natal com a minha família. Então foi num espaço Dia curto. dia 31, dia 31 a gente pegou o ônibus para o Rio, passou uma semana com a família dela e já foi para Belém. E quando teve o episódio que você relata, que foi aparentemente, pelo que você fala, a questão mais grave, que envolveu o corte na mão, foi logo no começo, quando vocês chegaram em Belém, ou Foi no demorou um início de pouco? fevereiro, Foi logo no início de fevereiro. Como foi. é que foi esse episódio? Então, nas 2 primeiras semanas, até então a gente estava conhecendo todo mundo, e nisso, ela bebendo loucamente. Teve até uma situação que a gente foi numa lancha com o Davidson, e, tipo, até os caras já tinham parado de beber, e ela lá, seguia bebendo, e bebendo, bebendo, a gente brigou, eu nem, tipo, mais participei de nada, eu fiquei quieta no meu canto. E aí eles começaram a perceber, tipo, as nossas brigas relacionadas à bebida, aí eu expus a situação dela com droga, e aí começou as brigas. Nisso, porque, tipo, o problema da Priscila não é fazer, é alguém descobrir. Aí, nisso, eu peguei um dia o celular dela, que eu estava apagando, tipo, ela pediu pra eu limpar o celular dela, eu estava apagando umas coisas e vi 2 prints dela falando com essa ex-prostituta. E nos prints a mulher, elas estão numa videochamada, a mulher tá pelada. E aí eu peguei e falei assim, tá, Priscila, então assim, ó, eu vou arrumar minhas coisas e vou embora. E eu fui embora, fui pra rodoviária. Aí, isso era umas 6 e pouco, 7 da noite, eu acho. Daí eu avisei a esposa do Maisena, avisei a esposa do Davidson, a gente começou a conversar sobre o que estava acontecendo. E o Maisena me ligou e falou, tipo, não, vem pra casa do Davidson, que tá tendo uma célula da igreja. Tu não vai, tipo, passar a madrugada aí sozinha na rodoviária, que é perigoso, vem pra cá, depois a gente vê o que faz. Tá. Aí fui pra lá. Aí quando acabou, ele ligou pra ela e avisou que eu tava com eles e que ele ia me deixar lá e que de manhã que eu ia pra rodoviária. Aí tá, chegando lá, ela já chegou, tipo, já começou a discutir comigo, brigar comigo na frente de todo mundo. E eu subi com minhas malas sozinha, a gente batendo boca. E nisso, eu entrei, peguei um travesseiro, uma coberta, botei na sala pra não ir pro quarto com ela. E ela seguiu me ofendendo. E aí eu me levantei, a gente começou a discutir, começou a se agredir. E nisso, ela, pra me afastar, ela me deu um chute no estômago, um frontal que eu voei e bati com a mão na estante que tinha um vidro. Aí nisso, a mão direita, tipo, ficou só queloide nos dedos. E a mão esquerda, o corte original foi o do meio. E na mesma hora, tipo, minha mão ficou muito esticada e sangrava muito. E eu lembro que eu gritava, ela tapava minha boca, tipo, meus vizinhos não ouviam que a gente morava no apartamento, não chamar ninguém. E enrolou uma toalha em mim e eu desmaiava e voltava, desmaiava e voltava. Aí eu fui pro hospital. Aí eu nunca tinha levado um ponto na vida. Nunca fiquei internada, nunca nada. E aí eu lembro que eu só ouvi eles falando assim, ó, ela vai ficar aleijada. Aí eu fui pra casa. Aí deu uma semana, eh, ela conseguiu com o fisioterapeuta lá, o contato do médico. Aí eu fui fazer as cirurgias pressas, porque eu tinha rompido o ligamento, nervo e tendão. Aí a primeira cirurgia foi 5 mil e pouco. Aí o Valide mandou pra ela, pra pagar depois a luta. Aí eu fiz a cirurgia, levei É, 51 pontos. ela pagou a cirurgia? Isso, ela pagou a cirurgia. Eu passei pela cirurgia, levei 51 pontos. Foi uma cirurgia de mais de 5 horas. E eu fiquei, tipo, inútil.
Eu não conseguia me vestir, eu não conseguia botar roupa, eu não conseguia tomar um banho sozinha, eu não conseguia me pentear, eu não conseguia me alimentar. Às vezes ela saía pra treinar e eu tinha físio e do jeito que eu estava eu ia. Teve até uma situação, tipo, que a gente brigou na hora do almoço. Aí eu estava, tipo, na mesa comendo com ela e tinha um bife inteiro. E eu não, tipo, não conseguia fazer nada com a mão. E aí eu lembro que, tipo, a gente brigando, eu morrendo de fome, eu peguei e finquei o garfo na testa pra apoiar e fiquei cortando o bife. E ela, tipo, ali debochando que eu estava me fingindo, que eu estava me fazendo. Eu não queria era fazer as coisas dentro da casa, que eu não queria lavar as roupas dela, que eu não queria fazer comida pra ela. E assim, era muito triste, sabe? Porque, tipo, eu digo que de fevereiro a março, eu não lembro praticamente de nada. Eu sentia muita dor, eu tomava muito remédio. Aí de março a abril, quando eu comecei a cair na realidade e ver que eu não conseguia fazer as coisas, e não saber, tipo, se a minha mão voltaria, e dependendo de uma pessoa, e tipo, sem ninguém, entendeu? Tipo, sem amigos, sem família. O meu pai, um dia antes de mim, tinha operado o quadril. Então, tipo, a gente nem falou nada pra eles também. Também não adiantava. Depois, uns 2, 3 meses que eu fui contar pra minha mãe. E assim, tipo, foi bem difícil, porque eu não teria como voltar pra cá. Eu não teria como fazer uma viagem com a mão toda aberta. E também, tipo, meus pais mal tinham condições pra cirurgia do meu pai, quem dirá pra mim. Tanto que, quando ela foi lutar, agora, a última vez, eu ainda tava com ponto, eu fiz outra cirurgia. Aí foi 4 mil e pouco, porque deu aderência na mão. Aí eu tive que abrir de novo. Mas no outro dia já tava na física. Não foi tão grave como a outra vez. Só que ainda a mão tá limitada. Eu não fecho ela por completo. Os movimentos da mão você não Peraí, consegue. aqui. Eu não consigo, ó. Eu abro. Tipo, e esses dois dedos aqui, ó. A minha mão ficou assim. Aí ele teve que liberar pra abrir. E esse do meio, ele não conseguiu puxar tanto. Tipo, ele só fica esticado quando eu forço. Senão ele fica dobrado. E aí, é, deu aderência. Esse episódio, Marcele, desculpa, foi em qual mês? Foi em fevereiro, início de fevereiro. Em fevereiro, sim. Aí tá. Aí acabou meu semestre. Segunda-feira eu peguei as minhas notas e ela não dava jeito da minha passagem. Aí eu fui na rodoviária, peguei ônibus, que eu ia embora quarta-feira. Aí ela pediu pra eu não ir embora, e ela teria essa luta dia 24, e que ela não, que ela sabia que ela não sabe ficar sozinha, que no Rio ela até ficava, porque eu vinha pro Sul, mas ela ia pra família, pros amigos lá em Bangu, que era 30 minutos, 40 de onde a gente tava. E em Belém ela estaria sozinha, e que ela não aguentaria. Aí eu falei, Priscila, eu não vou ficar, porque quando tu for lutar, minhas aulas já vão estar começando. Eu não vou ver meus pais. Aí ela falou, tá, então vou cancelar essa luta. Então cancela. Aí ela pediu pra esposa do Valide comprar nossa passagem juntas. A gente pegou o voo da madrugada de sábado pra domingo. E aí eu encontrei ela, eu fiz conexão, encontrei ela em São Paulo. E aí quando eu entrei no voo pra Porto Alegre, pra cá, eu já não respondi mais ela. Tanto que tem as conversas aqui, ela perguntando, tipo, por que eu não tô falando com ela, e dizendo que, tipo, vai vir aqui, que quer que eu olhe na cara dela pra dizer que eu não quero mais nada, e por que eu tô fazendo isso, que ela vai me reconquistar. Só que eu não falei mais, entendeu? Por quê? Antes eu voltava acreditando que podia mudar. Então, assim, foi bem difícil. E ela também não acreditava que eu ia ficar agora, porque várias vezes eu vim e voltei. Só que eu precisei quase perder a mão e morrer, tipo, porque nesses últimos tempos ela tava bebendo direto, tava cedo. Ela conheceu um cara lá, um motoboy, que entregava pra ela, tá na frente do prédio. Os vizinhos até sabiam, comentavam. Tá. Eu tentei, tipo, ajudar de tudo que eu pude, entendeu? Só que uma hora, tipo, se a pessoa não quer se ajudar, a gente vai fazer o quê? Eu ia acabar morrendo, uma hora ou outra, porque um dia foi meu dente, um dia foi minha mão, e quando for o meu rosto, uma cicatriz pro resto da vida, ou meu pescoço eu morrer. Quando é que foi que você teve essa virada de chave no sentido de realmente colocar na tua cabeça, eu vou embora agora, e você fez o boletim de ocorrência, né? Você fez uma medida de proteção contra ela. Quando é que foi isso? Isso já tinha acontecido lá em abril, quando eu comecei, tipo, de março a abril, quando eu comecei a cair na realidade da minha mão. E ver que não ia mudar, que cada dia mais eu seguia bebendo e se drogando, e que não ia mudar, que eu ia viver eternamente aquilo ali.
Então, dentro de mim, eu só dizia assim, meu Deus, tipo, me fortalece para eu conseguir ficar aqui até acabar meus estudos e assim que eu pegar meus documentos eu vou embora. Aí, como eu falei, eu cheguei, fui direto em Porto Alegre, aí eu cheguei aqui quinta-feira, aí passei o final de semana com a minha família, aí a gente conversou, né, e vamos fazer a ocorrência de uma medida protetiva, tanto que eu fui na delegacia, eu fui segunda, tava fechado, tava fechando já, aí quarta eu fui, entrei 1h30, 6h da tarde, e no outro dia, na quinta, já veio a moça do fórum entregar aqui a medida protetiva para mim. E na sexta eu fiz o exame do corpo de delito. Eu queria só entender, você fez o exame, fez a medida protetiva, já está em Bagé. O que que você espera que aconteça? Como que você espera que as coisas andem daqui para frente? Então, pelo que eu fiquei sabendo, as outras, às vezes delas também passou por situações não tão trágicas como a minha, mas passaram. Então, assim, eu espero que se as outras passaram, que elas falem também, porque só eu sei o que eu passei. Eu até antes, assim, ó, tipo, as minhas amigas vieram falar comigo hoje, antes do dia, assim, tipo, eu xingava minhas amigas, botava o dedo na cara, olha o que vocês estão passando, vocês são trouxas, vocês são retardados. E eu tive que passar, tipo, pelo pior que todo, tipo, tipo, juntando todas as tragédias das outras, da minha, é, maior que a minha, né? Então, assim, eu espero, de fato, que se aconteceu com mais alguém relacionado a ela, que fale, e que nada aconteça comigo, entendeu? Que sirva pra ela ver que agora, tipo, se alguma coisa acontecer comigo, que vão relacionar a ela e que ela seguiu a vida dela. Eu fiquei aqui com a minha família, entendeu? Como eu até falei, meus pais já são velhos. Meu pai passou por uma cirurgia no quadril, ano que vem tem que operar o outro. Meu pai tá com Parkinson, minha mãe e meu pai com diabetes. Então, tipo, agora o que eu quero é ficar em paz na minha casa, aproveitar minha família. Minha família biológica eu conhecia quando eu, quando eu fui pro Rio com ela, minha família biológica apareceu. Então, eu quero fortalecer esses laços, criar esses laços, que, tipo, tenho irmãos, tenho família, porque eu não pude conviver porque eu tava lá com ela. Então, agora eu quero ficar tranquila, terminar meus estudos, me formo no que vem, e seguir minha vida em paz, poder dormir, tipo, ir na rua e saber que nada vai acontecer comigo.